Provérbios, capítulo de número 26, versículo de número 20. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Todos que nessa noite trouxeram o exemplar da Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor nosso Deus. Quando os encontraram, Aleluia, Jesus. eu não encontrou que eu ainda estou procurando. Meu Deus, oh glória a Jesus. Meus irmãos, nós íamos fazer uma mensagem que nós elaboramos, mas eu vou deixar ela para a terça-feira. Quantos me ouvem? Na terça-feira estaremos transmitindo esse esboço que eu terminei de construir hoje. E hoje eu vou trazer uma palavra, tudo que eu falar nessa noite vai ser através do auxílio do amado e querido Espírito de Deus. Provérbios, capítulo de número 26, versículo de número 20, a partir do versículo. Podemos ler? Diz assim, irmãos: sem lenha o fogo se apaga. Repitam comigo: sem lenha o fogo se apaga. Todos juntos, bem forte. Sem lenha o fogo se apaga. Amém? Os irmãos podem assentar nessa noite. Glória a Jesus. Queria que os irmãos olhassem para mim nessa noite, pois o Senhor nosso Deus foi que nos conduziu a este recinto nessa noite. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Sem lenha o fogo se apaga. Nós vamos observar, queridos e amados irmãos, eu gostaria da atenção de todos, que em todo o contexto das Escrituras Sagradas, a gente vai observar a dispensação em que o Pai, o Deus eterno, direcionou o contexto da história. A gente vai observar que o Filho unigênito, o Verbo da vida, também teve o seu papel na história. E a gente vai também observar dentro das Escrituras a dispensação do querido e amado Espírito Santo de Deus. Aleluia. Como eu já bem mencionei várias vezes aos irmãos, a gente vai observar que de Gênesis capítulo 1 a Gênesis capítulo 6, você vê a plenitude do Espírito habitando sobre os homens. O Espírito de Deus, ele era pleno sobre os homens, ele agia na vida dos homens, ele habitava na terra. Mas quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, o texto diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem era muito grande sobre a terra, e entristeceu-se o Senhor e disse: arrependo-me de haver feito o homem sobre a terra, porém o meu espírito não permanecerá para sempre com o homem. Quando Deus derramou a sentença do juízo através do dilúvio sobre a humanidade, que salvou-se somente Noé e a sua família, no total 8 pessoas, toda a humanidade pereceu no seu pecado e na sua iniquidade. Os irmãos vão perceber que o Espírito de Deus ali, ele é retirado da terra. Só aqueles, a partir dessa narrativa da história, que recebiam o Espírito Santo, eram aqueles que recebiam a unção com óleo, que eram separados por Deus. O Espírito de Deus, ele foi, a partir deste momento, dado ao homem por medida. Aqueles que recebiam a unção do óleo eram aqueles a quem o Espírito de Deus vinha e operava através
através daqueles que tinham uma marca da unção. Quantos me ouvem? Aleluia. Quantos estão entendendo? Aleluia. Então você observa aqui de Gênesis, capítulo 6, a Atos, capítulo de número 2, o Espírito de Deus, ele era dado por medida. Mas veio Jesus, na plenitude dos tempos, e ajuntou, escolheu 12 homens. E não havia somente 12, mas havia 70 ou mais de 70 que seguiam a Cristo Jesus como discípulos. Mas Jesus escolheu 12 para que estivessem com ele. E a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ele olhou para o discípulo e disse assim: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E soprou sobre eles o Espírito Santo. Jesus fez assim, recebam o Espírito Santo. Aí você observa, irmãos, que Jesus dá algumas ordens. Vão para a cidade de Jerusalém, que até do alto vocês vão ser revertidos no poder do alto. Os discípulos assim, eles seguem a ordem de Jesus quando ele é oculto nas nuvens dos céus. Eles vão para Jerusalém, ficam no cenáculo e passam ali 10 dias orando, buscando a presença do Pai, para que o Pai desse a ordem e liberasse a promessa de Joel capítulo 2, versículo 28. E eis que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Oh, glória a Jesus! Para eles receberem o Espírito de Deus, enquanto eles estão na terra, orando, a Bíblia diz, com oração e súplica. Estavam lá os discípulos, estavam lá as mulheres, estavam lá 500 pessoas buscando a promessa do derramamento do Espírito de Deus. Enquanto eles estavam orando, aleluia, enquanto eles estavam buscando, o Senhor Jesus, que foi oculto no Monte das Oliveiras, ele estava entrando na presença do Pai. A Bíblia diz, irmãos, que se cumpre assim o Salmo de número 24. Quem pode abrir na sua Bíblia? Eu gostaria de mencioná-lo nessa noite. Oh, glória a Jesus! Para que os irmãos entendam, compreendam a mensagem de Deus nessa noite. Que diz assim, Salmo 24, versículo 7. Se cumpre então, quando os discípulos estão orando, em Atos capítulo 1, versículo 14. Jesus está entrando nas mansões celestiais, que diz assim: levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí outros clamam e diz: quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entrem o Rei da Glória. Aí a alma pergunta: quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Sabe o que o salmista está dizendo? Aqui é Cristo entrando na cidade santa para se apresentar perante o Pai. Porque Cristo, irmãos, foi o único que cumpriu o que estava escrito no livro da redenção. Oh, glória a Jesus! E ele precisaria se apresentar perante o Pai quando ele entra na cidade. Vai diante do Pai, ele levanta as suas mãos e diz: está aqui, meu Pai, as feridas que foi ferido na casa dos meus irmãos. Tudo que estava escrito, que foi otorgado pelo Senhor, eu cumpri. Oh,
glória a Jesus. Então a Bíblia diz, irmãos, que Jesus começa a interceder ao Pai e dizer: Pai, envia sobre eles a promessa do Espírito Santo, porque todas as coisas foram cumpridas. Derrama, Pai, o Espírito Santo. Enquanto Cristo está falando com o Pai, isso passa-se 10 dias. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, irmãos, que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. No tempo de Deus não é como o nosso tempo. Então esse processo ele durou-se 10 dias no tempo de Deus, no tempo do discípulo, perdão. E a Bíblia diz que aproximadamente 500 pessoas estavam ali, mas foram desistindo pessoas, foram desistindo. Ficou somente 120 nos 10 dias que eles estavam clamando. Muitos querem receber a promessa do Espírito Santo. Quantos aqui não são batizados do Espírito Santo? Levante a mão. Temos alguns irmãos. Olhe para cá. Para que a gente possa receber, a gente precisa buscar. Cristo liberou a palavra e disse: vão para Jerusalém. Eu pergunto à igreja do Senhor, que estuda a Bíblia, Jesus falou que era 10 dias. Jesus demarcou quando mandou eles ir para Jerusalém buscar a promessa do Espírito Santo? Não. Jesus falou: vão para lá. Não se ausente de lá enquanto a promessa do Espírito de Deus não descer sobre a vida de vocês. Mas a Bíblia diz que eu completasse os 10 dias, foi acontecer no dia de Pentecostes. De repente entrou como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Irmãos, o Espírito de Deus desceu. A morada do Espírito de Deus é a igreja. O Espírito de Deus desceu sobre a igreja de uma forma plena. Hoje ele é derramado sobre as nossas vidas de forma plena. Quantos me ouvem? Então a gente vai perceber que nós vivemos a dispensação do Espírito de Deus, porque ele foi derramado sobre a nossa vida. Então a gente vai entender que o Espírito de Deus, ele é a única fonte de informação da Bíblia. Por quê, pastor? Porque não há nada maior do que a palavra de Deus. A maior autoridade nessa noite, nesse culto, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Maior do que a palavra é o Espírito de Deus, que vivifica todas as coisas e que a inspira, que sobre o nosso intelecto ele traz a compreensão e o entendimento das Sagradas Escrituras. Quantos me ouvem? Então nós vamos observar que o Espírito de Deus é que recebeu o governo de cuidar da noiva, de adornar a noiva, de encher a noiva, de consolar a noiva, de estar com a noiva. Oh, glória a Jesus! Aleluia! Aleluia! E nós vamos observar dentro das Escrituras Sagradas que existe alguns símbolos do Espírito de Deus, que representam o Espírito de Deus. Quais são esses, pastor? O Espírito Santo, irmãos, ele tem um símbolo de água. O Espírito Santo tem um símbolo de vento. O Espírito Santo, ele tem um símbolo de óleo. O Espírito Santo, ele tem símbolo de chuva. O Espírito Santo tem um símbolo de pomba. O Espírito Santo tem um símbolo de orvalho. E o Espírito Santo tem um símbolo de fogo. Ele não é água.
A água simboliza o Espírito Santo. Ele não é o vento simboliza o Espírito Santo. Ele não é o óleo simboliza a presença do Espírito Santo. Ele não é a chuva, mas a chuva na Bíblia representa o Espírito Santo. Ele não é a pomba, mas a pomba representa o Espírito Santo. Ele não é o orvalho, mas o orvalho simboliza o Espírito Santo. Ele não é o fogo, mas o fogo simboliza o Espírito Santo. Aleluia. Quando ele desceu no dia de Pentecostes sobre a igreja, a Bíblia diz que ele desceu em forma de um vento impetuoso. Ele veio como a forma de um vento e encheu toda a casa. Quantos me ouvem? Oh, glória a Jesus! Lembra de Jesus com a mulher samaritana? Mulher, se tu soubesse quem está te pedindo água, você entenderia que a água que eu tenho para dar é uma fonte que jorra para a vida eterna. E eu quero falar à igreja nessa noite: essa fonte está dentro de você. Essa fonte, ela é inesgotável e ela jorra sobre as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Então você vai observar, quando Jesus estava na água do batismo, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Cristo em forma de uma pomba corpórea. Quantos me ouvem? Por que, irmãos, que a pomba simboliza o Espírito Santo? Quantos aqui sabem, levanta a mão. Porque a pomba é a única ave que não tem fel. O Espírito de Deus não contém fel. É a única ave que não tem fel. Simboliza a pureza. Então é por isso que o Espírito Santo, a pomba representa o Espírito Santo. Oh, aleluia. Então olhe para cá. Por que o Espírito Santo representa fogo? Por que ele representa fogo? Você vai observar que o fogo, ele ilumina, sim ou não? Sim ou não? Sim. Quantos estão me ouvindo? Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Lembra de Moisés no deserto? Moisés passou 40 anos no Egito. E com 40 anos ele saiu do Egito, abandonou o Egito e foi para a casa de Jetro apacentar rebanho. E você vai entender que ele passa mais 40 anos na casa de Jetro. Então Moisés tinha quantos anos? 80 anos. Com 80 anos de idade ele está apacentando o rebanho no deserto. De repente ele olha e vê uma sarça pegando fogo. Só que essa sarça, irmãos, ela pegava fogo, mas ela não se consumia. O fogo estava sobre a sarça, porém o fogo não consumia aquela sarça. Você sabia que você tem fogo de Deus sobre a sua vida? Você sabia que o fogo do Espírito de Deus, ele arde em você como ardia sobre aquela sarça. Moisés olhou a sarça e ele virou-se. E o texto diz que ele foi se aproximando da sarça. Quando ele foi se aproximando da sarça, uma voz saiu da sarça e disse: Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa. Agora olhe para cá. Por que a sarça chamou a atenção de Moisés? Porque aonde tem fogo tem brilho, sim ou não? Aonde tem fogo as chamas chamam a atenção, sim ou não? Então você vai observar dentro das Escrituras que o fogo ilumina. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Jesus.
O Espírito, o fogo também, irmãos, ele purifica. Se o fogo do Espírito está ardendo no seu coração, se o fogo do Espírito está ardendo na sua vida, ele também, ao queimar, ele purifica as nossas vidas. O que faz quando o fogo está aceso? Ele consome aquilo que está alimentando ele, sim ou não? Ele também purifica. Quando o ouro é passado pelo fogo, o fogo tem o poder de tirar do ouro todas as suas impurezas. Então, quanto mais o fogo de Deus queimar nas nossas vidas, quanto mais o fogo de Deus queimar nos nossos corações, mais ele vai purificar as nossas vidas. Por quê? Porque o fogo de Deus, o fogo do Espírito também arde na palavra. E se a palavra de Deus está na nossa vida, a palavra de Deus também vai purificar os nossos corações. Aleluia. Glória a Jesus. Você vai observar que quando os homens, eles estão nos desertos, eles estão nas matas, ou eles estão acampados, eles acendem fogo, sim ou não? Eles recolhem lenha e colocam junto às lenhas e toca fogo. Por quê? Porque o fogo ele vai afugentar as feras, os lobos, os animais, para que não se aproxime daquela localização que você está próximo do fogo. Então olhe para cá, irmãos. Quando Satanás, o adversário das nossas almas, ele olha para a sua vida e ele vê a chama do Espírito de Deus em meio às trevas desse mundo, ele não vai se aproximar, ele não vai chegar perto de você. Quantos estão me entendendo? Ele não vai, porque o fogo de Deus na sua vida vai afugentar ele. Ele não vai chegar perto de você. Glória a Jesus. Quarto, o fogo de Deus, ele queima, ele destrói aquilo que é supérfluo. O fogo vai destruir palha, o fogo vai destruir ferro, o fogo vai destruir madeira, mas o fogo não vai destruir prata, o fogo não vai destruir ouro. Eu pergunto aos irmãos dessa noite: quais são as obras que estamos apresentando diante de Deus? É obra de feno? É obra de madeira? Ou é obra de prata? Ou é obra de ouro? Porque quando a igreja for arrebatada e passar o julgamento das obras, a palha vai queimar, a madeira vai queimar, mas as tuas obras que são constituídas por prata e por ouro não vai queimar. Quantos me ouvem? Então eu quero perguntar aos irmãos: tudo aquilo que é supérfluo da nossa vida precisa ser removido da nossa vida. Precisamos abrir os nossos ouvidos, o nosso coração para a presença do Espírito de Deus. Eu pergunto aos irmãos, eu pergunto a você que está aqui nessa noite: como está o seu altar? Como está a sua vida? O Espírito de Deus está ouvindo a nossa voz na oração. Quando nós nos levantamos diante do altar de Deus, nós levamos lenha para o altar. Porque fogo no altar só permanece se tiver lenha. Tem lenha no nosso altar. Tem a presença do Espírito Santo na sua vida. Quantos aqui são batizados do Espírito Santo? Levanta a mão assim. Glória a Deus. Você já falou em línguas hoje?
Você já sentiu a renovação do Espírito de Deus na sua vida? Aleluia. Oh, aleluia. Porque a gente vai precisar entender uma coisa, irmãos. Quando a Bíblia fala em Mateus capítulo 25 das 10 virgens, o verso primeiro começa assim: o reino dos céus. Olhe para cá. O reino dos céus. Repita comigo: o reino dos céus. Mais forte: o reino dos céus. O reino dos céus É comparada é comparado a 10 virgens. 10 virgens. Olhe para cá. Jesus está comparando 10 virgens ao reino dos céus. Ele não está comparando as 10 virgens ao reino de Deus na terra. Ele está comparando as 10 virgens ao reino dos céus. Todas as vezes que a Bíblia vai expressar reino dos céus, está fazendo a conotação de morada de Deus, morada dos anjos, morada dos serafins, morada dos querubins. Quantos estão entendendo? Todas as vezes que a Bíblia implica reino de Deus, ela está implicando sobre o reino de Deus construído na nossa mente e no nosso coração. Jesus mesmo disse que o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que o reino de Deus, ele proporciona na nossa vida alegria e paz. Quem tem comunhão com o Espírito Santo e com a palavra está inserido no reino. E se está inserido no reino, ele tem paz e alegria na sua vida. Aleluia, fluindo do reino dos céus sobre a nossa vida. Mas quando Jesus compara 10 virgens ao reino dos céus, ele está falando de pureza. Uma jovem virgem, uma mulher virgem, ela é pura, sim ou não? O varão nunca a conheceu, então ela é pura. Eu estou falando de uma igreja que outrora antes éramos impuros, praticávamos, estávamos debaixo de condenação eterna, porque a palavra de Deus diz: aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há nenhum justo, nenhum sequer. Outrora estávamos nessa condição, mas no momento que entregamos a nossa vida ao governo de Cristo, fomos lavados pela palavra, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro e passamos a ser morada do Espírito de Deus. Sabe o que isso quer dizer, queridos e amados irmãos? Fomos purificados pelo sangue do Cordeiro. Por isso Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. E eu estou pregando a uma igreja que simboliza as virgens prudentes e purificadas. Agora olhe para cá. Você vai observar que eram 10. Estavam caminhando ao encontro do noivo. O noivo estava se preparando para um casamento. A noiva já estava esperando o noivo no altar. E as 10 virgens, todas elas eram para ter lâmpadas, azeite e fogo. E eu pergunto à igreja aqui que conhece Bíblia: todas elas tinham lâmpada? Sim. Todas elas eram virgens? Sim. Eu pergunto: todas tinham azeite nas suas lâmpadas? Oh, glória!
Eu pergunto a todas as virgens aqui nessa noite. Falo no contexto espiritual e figurativo. Todos aqui são purificados pela lavagem da água, da palavra, pelo sangue do Cordeiro. Todos aqui são vasos na mão do oleiro. Agora eu pergunto: tem azeite na vida de todos? Eita Jesus! Porque o azeite, irmãos, ele simboliza a presença e o mover do Espírito de Deus na nossa vida. Você observa que 5 delas não tinham azeite. O que acontecia quando o noivo saía para encontrar-se com a noiva? Aquelas virgens, eram elas que iluminavam o caminho para que o noivo andasse até o encontro da noiva. Elas eram as testemunhas presentes ali. Mas você observa que 5 delas relaxaram na sua vida. Porque, irmãos, nós não podemos ser crente a lavandeiro, ser crente da nossa forma, como bem queremos. Não. É do jeito que Cristo quer. É da forma que Cristo quer. E está aqui a bússola. Está aqui a palavra de Deus que nos direciona ao centro da vontade de Deus. Então você observa que 5 delas não preservaram o azeite nas suas lâmpadas. E você observa que azeite é algo individual. A salvação ela é individual. A comunhão do azeite, a busca de Deus é individual. Por isso que você olha para cá. É por isso que você vê na igreja crentes animados. Quando fala a palavra, haja línguas estranhas. Quando ouve a palavra, você vê as lágrimas descerem. Quando você vê um crente que dá glória, e você vê a alegria de Deus, é crente que tem azeite e que zela pelo azeite do Espírito na sua vida. Mas aí você vê um crente, irmãos, que não vigia do falar, o crente que gira, o crente que maldiz, o crente que murmura, o crente que reclama, o crente que não ora, o crente que não busca Deus. É o crente de lâmpada apagada. O Espírito Santo está só observando. Eu quero agir na tua vida. Eu quero operar na tua vida. Eu quero me manifestar na tua vida. Aí você observa que o cristão não quer. Como eu falei outrora, quando o Espírito Santo desceu, os apóstolos estavam assim de braços cruzados, eles estavam sentados, eles estavam inertes, eles estavam em oração e súplica, derramando a alma, manifestando o desejo do seu coração diante de Deus. Olhe para cá. Jesus disse assim: eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastos. Então você observa que quando o noivo entra com as 5 prudentes, porque as 5 nécias não entraram, porque quando o arauto chegou dizendo: aí vem o noivo, aí vem o noivo, o noivo sai ao vosso encontro. O arauto estava declarando a elas
para que elas se despertassem, acendessem as lamparinas para direcionar o noivo até a noiva. Mas só 5 tinham azeite, só 5 tinham capacidade de iluminar o caminho. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí esse que não tinha azeite chegou e falou assim: me dá um pouco do vosso azeite, para que nós também acenda as nossas lamparinas. Deixa eu fazer uma pergunta, irmãos. As 5 prudentes deram azeite? Disse antes e diante ao que o vendem e comprem. Elas foram, só que quando chegaram lá para comprar, estava fechado, não tinha azeite. Elas não tinham azeite. Irmão, se a trombeta tocar e não tivermos com a nossa comunhão, se não tivermos na presença de Deus, não tivermos alicerçado em Deus, nós não vamos entrar pela porta, nós não vamos ao encontro do Senhor nos ares. Então é momento de refletirmos, analisarmos a nossa vida. Elas até tentaram entrar, mas quando elas bateram e chamaram, a porta foi aberta, sim ou não? Mas quando ouve-se a voz assim: quem são vocês? Nós somos as Bíblias. Acendem as vossas lâmpadas para que eu possa ver vocês. Elas não tiveram como acender as lâmpadas, porque não tinha azeite. Qual foi a palavra lançada sobre elas? Eu não posso, eu não vos conheço, porque só somos conhecidos nos céus, porque somos marcados pelo azeite de Deus aqui na terra. O que nos faz ser conhecido nos céus é a comunhão que nós temos com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, está ligado ao nosso espírito, e Ele declara no nosso espírito que somos filhos de Deus. Por isso que Ele disse: vigiai, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui: você sabe o dia que você vai morrer? Quem sabe aqui, levanta a mão. E se morrermos sem azeite na lamparina? Se a trombeta tocar hoje, tem azeite aí? Tem azeite aí? Então olhe para cá. Olhe para cá. A gente precisa entender uma coisa, irmãos. Em Gênesis capítulo 22, Deus pede algo para Abraão. Deus pede o seu único filho. Disse: Abraão, vai lá no Monte Moriá e oferece o teu filho em sacrifício a mim. Olhe para cá. Tudo que Abraão queria na vida não era riquezas. Tudo que Abraão queria na vida era um filho. E Deus deu um filho para ele. E quando Deus dá o filho, depois Deus aparece na tenda e diz: Abraão, eu quero o teu filho em sacrifício. Dura coisa o Senhor pediu a Abraão. Mas olhe para cá, vai lá, leve no Monte Moriá, levanta um altar lá e oferece ele em sacrifício para mim. É interessante, irmãos, que Abraão cortou a lenha, preparou a lenha, porque quando ele acorda de madrugada, que ele pega o jumento e pega alguns servos, ele coloca a lenha sobre o jumento, acorda o seu filho,
para auxiliá-lo no sacrifício, e leva Isaac. E Isaac é que mostra a lenha para Abraão. Então você vai observar que quando Abraão pega a lenha, ele não pega a lenha de qualquer jeito, ele põe a lenha em ordem, organizada. Porque tudo que nós vamos fazer para Deus precisa ser organizado. E às vezes nós fazemos as coisas para Deus desorganizadas, de qualquer forma e de qualquer maneira. E precisamos entender isso, compreender isso. Então você observa que Abraão vai no Monte Moriá, ele leva lenha. Lá ele constrói o altar. Olhe para cá, está na hora de levantarmos um altar. Todos os lugares que Abraão chegava, ele erigia um altar ao Senhor Deus. Nós precisamos ter um altar de Deus aqui na casa de oração. Nós precisamos ter um altar de Deus lá na nossa casa. Nós precisamos ter um altar de Deus lá no nosso trabalho. A gente precisa ter um altar de Deus aonde Deus nos coloca. Para quando chegarmos diante do altar, levarmos lenha. Oh, glória a Jesus. Então você vai entender que como sacerdote ele acende a lenha a cada manhã. Então a lenha precisa ser trazida a Deus como oferta. E eu pergunto aos irmãos nesse culto, o que foi que trouxemos a Deus como oferta? Quando fala de oferta, só lembramos do abençoado do dinheiro. Você trouxe a sua oferta de louvor, você trouxe a sua oferta de adoração, você trouxe a sua oferta de um coração quebrantado e contrito diante de Deus, você trouxe a sua oferta de arrependimento diante de Deus. Eita Jesus! Por que, amados irmãos? Porque sem lenha o fogo não pega. Precisa haver lenha no altar para que o fogo possa continuamente arder sobre o altar. Fique de pé. Fique de pé. Você vai observar que esses são os segredos de um avivamento. Pastor, o que é um avivamento? É um crente que pula? É um crente que fala em línguas? É um crente que profetiza? Tem muita gente que profetiza, fala em língua, mas não tem a estrutura dos frutos do Espírito na sua vida. Um crente avivado já diz, irmãos, é um crente ativo no reino. É um crente disposto no reino. É um crente que está à disposição do reino em todo o tempo. Se você pegar um animal morto, uma pessoa morta, você vai pegar ela e jogar ela, ela vai se movimentar sozinha, porque não há vida nela. E às vezes nós estamos aqui, mas estamos assim, mortos, sem reação, sem ação. Pastor, que mensagem é essa? É uma mensagem que precisamos. É uma mensagem que nós precisamos nos nossos dias. Glória a Jesus. Eu queria que você nessa noite fizesse uma reflexão da sua vida. Nós vamos orar agora. Eu queria orar pela sua vida. Ultimamente, meus irmãos, eu estou mais preocupado em você entender a mensagem, compreender a mensagem, porque nós somos a morada do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Sabe por quê? Porque ele tem zelo. A sua vida custou o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário.
A tua vida com Deus hoje custou um preço que homem nenhum tem condição de pagar. É um valor, irmãos. É algo que recebemos de Deus. E precisamos ser gratos. Oh, aleluia. Eu queria convidar você nessa noite a vir à frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero apresentar a sua vida a Deus nessa noite. Oh, aleluia. Oh, querido Espírito de Deus. Oh, aleluia. Enquanto eu vou orar, eu queria que os irmãos que não vieram estendessem a mão para cá, ou ficasse atrás deles aqui com a mão estendida. Glória a Jesus. Eu quero só que os que são batizados com o Espírito Santo fiquem com a mão direita levantada. Os que são batizados com o Espírito Santo fiquem com a mão direita levantada. Glória a Jesus. Porque eu quero que você interceda comigo. Culto, irmãos, é guerra espiritual. Culto é guerra espiritual. Muitas das vezes fazemos culto a Deus, mas ele não chega no trono de Deus. Muitas vezes nos reunimos para adorar a Deus, mas a adoração não está chegando. Aleluia. E nós precisamos entender esse contexto e compreender nessa noite. Se o fogo não está se manifestando, está faltando lenha sobre o altar da nossa vida. Oh, aleluia! O culto de Salomão tinha sacrifício, tinha lenha, tinha joelhos dobrados e um clamor diante de Deus. Comece a falar com Deus nessa noite. Glória a Deus. Fale com o Espírito Santo nessa noite. Se você sentiu que entristeceu ele, começa a falar com ele e fala: Senhor Espírito Santo, me perdoe. Eu tenho escolhido outras coisas em vez da tua presença. Eu tenho escolhido outras coisas supérfluas em vez de estar na tua presença. Eu tenho preferido outras coisas em vez de estar no culto adorando o teu nome. Alaçuica, lavacena, comece a falar com ele. Eu não quero você olhando para mim. Eu quero você realmente orando, falando com ele nessa noite. Se você tem visto coisas indecentes, comece a falar com ele. Fala: me perdoa, Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é um cavaleiro. O Espírito Santo, ele é sensível. Ele quer ter comunhão conosco. E precisamos ter comunhão com ele. Comece a botar a lenha no altar da sua vida. A lenha do arrependimento. A lenha da verdade e da sinceridade. Maravilhoso e eterno Deus, nessa noite, Senhor, nós oramos a Ti. Oh, querido Espírito, o Senhor conhece as nossas mentes, o Senhor conhece os nossos corações. Querido Espírito, eu quero orar junto com Teus filhos. Perdoa-nos, tem misericórdia das nossas vidas. Remove das nossas vidas, Senhor, toda cinza. Remove das nossas vidas toda frieza. Remove das nossas vidas toda negligência, Senhor.
Restaura-nos, ó Deus. Aviva-nos, ó Pai. Vai recebendo de Deus nessa noite o refrigério. Vai recebendo nessa noite a alegria do Espírito de Deus, a renovação do Espírito de Deus sobre a sua vida. Malassura e classura blanto e clamanderebe alaus. Malamalamassura labasterabe ladabalas. Limicalassura labastandarás. Você que é batizado com o Espírito Santo, sinta o fogo de Deus na sua vida. Sinta Ele te renovando nessa noite. Você que não é batizado com o Espírito Santo, abre a tua boca. Sinta a presença dele nessa noite. Sinta as línguas sobre a sua vida nessa noite. Sinta a comunhão do Espírito de Deus sobre a tua vida. Alamanto e clobe, alamassura, blasfeme, lamaché. Unicalamanto e classui, alabachandarás. Fale para ele. Oh, aleluia. Fale para ele nessa noite. Converse com ele nessa noite. Expresse nessa noite. Paulo identificou na igreja de Éfeso uma igreja espiritual, e ele declarou: não entristeçai do Espírito de Deus, pelo qual foste selado para o dia da redenção. Oh, aleluia. Seja cheio de Deus nessa noite. É você, Deus. É você, Deus. É você, Deus, nessa noite. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, eu oro pelos teus filhos. Abençoa cada um dos teus filhos essa noite. Quebra todas as barreiras, todos os obstáculos. Toda depressão seja repreendida nesta noite. Toda frieza espiritual seja repreendida nessa noite. Oh, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus. Eu ministro, Senhor, a bênção. Eu ministro, Senhor, a tua presença. Eu ministro nessa noite, Senhor. Em o nome de Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu tomo posse da sua palavra que foi ministrada ao meu coração. Diga: Senhor Jesus, eu creio no que o Senhor liberou sobre a minha vida nessa noite. Diga: graças a Deus.